Eu já começo lembrando que você pode participar aqui da nossa conversa pela hashtag Correspondente Médico. Temos vários temas interessantes. Primeiro, eu já te faço uma pergunta para você trazer a sua mensagem aqui pelo Twitter na hashtag. Quando você tem de falar em público ou debater um assunto, você costuma ficar nervoso? Às vezes, sozinho, você reflete super bem, mas na hora de trocar com o outro, não consegue? Participe. Doutor Fernando Gomes, quase que eu já trago o primeiro assunto. Nem lhe dou bom dia antes. O que é isso? Porque os assuntos de hoje são incríveis. Você não pode perder. São incríveis. É, por isso, a gente já começa empolgado. Mas muito bom dia. Boa terça-feira. Bom dia, boa terça-feira para você e para todos vocês que estão junto conosco. Vamos então ao nosso primeiro tema, é sobre a eleição americana, que hoje, a partir das 10 da noite, ocorre o primeiro debate entre Trump e Joe Biden. O encontro ocorre na cidade de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos. Os brasileiros vão poder acompanhar todas as emoções, minuto a minuto, aqui na CNN Brasil. Donald Trump, Joe Biden. Chegou a hora do primeiro debate entre os presidenciáveis nos Estados Unidos. Direto de Cleveland, em tempo real com a CNN americana. Tradução simultânea. Em jogo, quem vai comandar a maior potência do planeta? América decide. Hoje, 10 da noite. Hoje à noite, às 10 horas da noite. E aí, se você tivesse de participar de um debate como esse, como é que ficaria a sua ansiedade nesse momento? Porque é muita adrenalina, hein, doutor? Como é que equilibra essa explosão de sentimentos em um momento em que eles têm de mostrar muita confiança e segurança? Elisa, o que acontece? A comunicação ela é muito complexa e para a gente que gosta disso, a gente entende que a gente está na frente de uma verdadeira disputa, como se fosse um jogo de futebol, só que aqui no campo da ideologia. Então, o que acontece? O candidato, principalmente dentro do sistema democrático, ele tem dois trabalhos pela frente. Um deles é se vender, então aqui o debate acaba sendo um momento em que ele vai mostrar as ideias e como ele vai reagir ou como ele pode agir lá na frente se ele for eleito, e a questão de governar propriamente dito e exercer o seu papel. Bom, vamos falar da primeira parte, que é isso que se trata agora. Sim. Quando a gente entra numa situação de uma disputa pública em qual você tem que levantar suas ideias, mostrar a forma de pensar, você imagina o seguinte: a inteligência interpessoal entra na jogada e a inteligência linguística também. É importante a gente entender que quando a gente comunica, a gente não faz isso simplesmente com o que a gente fala. Existe a produção verbal, propriamente dita, sim, que é o que você está falando, certo. Mas existe a expressão facial, que é o que o seu rosto diz, se você está empolgado, está feliz, está triste, está de fato ali seguro do que você está dizendo, e a expressão corporal. Então, a forma de você gesticular, muito, a forma de você se apresentar e de você se impor. Então, quando você está observando um debate, eu gostaria de chamar a atenção para vocês desde casa, presta atenção nisso hoje à noite. Como que eles ficam? Como é que é o comportamento deles? A expressão facial é compatível com o gesto do corpo e com o que é dito? Quando a pessoa está alinhada, o poder de comunicação dela é muito forte. Cabe lembrar que é o seguinte, o cara pode ser muito bom de papo, né, bom de bico, pois e na verdade, na hora de governar, não ser tão bom assim. Mas, de qualquer forma, agora a gente está falando de uma disputa, de uma apresentação de ideias e é um momento super interessante para a gente conhecer a forma de que cada um pensa e lida numa situação de estresse como essa. E quando o senhor nos traz essa informação da expressão corporal, por exemplo, porque o corpo fala que é uma loucura, né, em qualquer situação. É possível, então, quando uma pessoa está tensa, está nervosa, ela fique mais travada, quase que não mexe, fica aqui com o braço cruzado, fechado, e a pessoa, quando está tranquila, tem uma fluidez, é isso? Exato, e a mesma coisa em relação à expressão facial. A pessoa está tranquila, a pessoa ela não tem receio de olhar para quem ela está comunicando, diferente de a pessoa quando está nervosa ou está, na verdade, falando alguma informação que não é tão verdadeira assim, ou pode não ser tão verdadeira assim, ela acaba tendo um comportamento mais esquiso, de olhar para o lado, de fugir daquele contato visual mais intenso. A voz pode ficar mais trêmula, a pessoa pode gaguejar, mas é lógico que a gente está falando de profissional. Eles são jogadores profissionais. Então, nesse campo do debate, eu tenho certeza que nenhum deles, na verdade, vai escorregar em relação a isso. Eles têm uma preparação tremenda, hein, doutor? Justamente para conseguirem demonstrar nas palavras, na atuação em público, muita segurança. Só que quem está do lado de cá, o eleitor, não é o nosso caso, mas a gente vai aqui de camarote acompanhar hoje à noite na CNN. É muito importante essa postura, correto? Porque o plano de governo pode ser excelente, mas se o candidato não demonstra uma segurança, o que causa no nosso cérebro? Não, você imagina que ele não vai ser tão bom assim.
você pode pensar, um debate ele tem regras, né? Então tem um momento que um fala, tem o outro pode responder, isso tem um tempo de duração. Então, na verdade, quem está assistindo, o eleitor, ele não quer saber como vai ser o governo propriamente dito, mas eu quero saber como ele lida com essa situação para que eu não perceba que ele está com dificuldade de responder, que ele está com dificuldade de passar informação dentro do tempo hábil, porque, na verdade, acaba sendo um jogo, né? Quem souber levantar e mandar uma informação positiva, que se mostre confiante, seguro, que sabe o que faz, acaba passando aí e transmitindo uma sensação de segurança e de potência, e de poder e de sabedoria. Ou seja, se você votar em mim, eu vou saber o que fazer. Ele tem que passar essa mensagem. E você, como é que se sente quando fala em público? Hashtag correspondente médico. Eu estou aqui com o Twitter aberto, já acompanhando as mensagens. Por exemplo, a Bia Bulhões disse: eu não tinha nenhum bloqueio para falar em público. Aliás, eu amava um palco. De uma hora para outra, nunca mais falei e criei um bloqueio terrível. Fiquei gaga de repente. Isso ocorre também, doutor? E mais, tem gente que na teoria consegue discorrer uma ideia maravilhosamente bem no papel, consegue conversar com alguém antes de uma reunião muito bem. Só que quando chega na hora do vamos ver, na frente de quem tem de falar, às vezes rola um bloqueio. Isso é normal para algumas pessoas? Isso é normal e isso pode ser trabalhado e desenvolvido numa pessoa. A gente sabe que a comunicação acaba sendo o que um neurônio faz com o outro, né? Quando a gente olha o cérebro e olha ali na intimidade microscópica, uma célula conversa com outra através de um processo chamado sinapse. Quando a gente vai colocando várias células e a gente chega no cúmulo de ter um cérebro, o meu cérebro consegue fazer sinapse com você e com você daí de casa através da comunicação. Então, é o cúmulo dessa potencialização. Se a pessoa, por algum motivo, ela sofreu um estresse ou ela se sente insegura por dentro mesmo, por algum problema emocional, ou de repente ela estudou o assunto, ela sabe o assunto, mas ela acha que ela não sabe tanto assim, ela pode criar mecanismos naturais durante o seu processo de fala que acaba bloqueando toda a sua expressão. Então ela acaba dizendo o seguinte: eu sou boa, mas talvez não tão boa assim. E na hora do vamos ver, pode gaguejar, pode travar, pode ter branco, porque a adrenalina que acontece quando a gente está em público assim falando, ela pode provocar isso. Então a pessoa fica com aquela falha mental e depois que passa fala: puxa vida, eu sabia como dizer isso e perdi a chance e não comuniquei de forma adequada. Quem nunca, né? Depois quando tranquiliza fica: nossa, por que eu não falei tal coisa? Agora eu tô lembrando de tudo. Mas voltando aqui à pauta, que é o nosso norte da conversa, é o debate de hoje à noite entre Trump e Joe Biden. Falando um pouquinho sobre Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, ele é atual presidente desde janeiro de 2017. É empresário e também apresentador de televisão, ou seja, já tem ali um domínio dessa fala em público. Trump é candidato à reeleição pelo Partido Republicano, ao lado do atual vice-presidente Mike Pence. Doutor, nas eleições de 2016, durante um debate, Trump se exaltou e, para liberar o nervosismo, ele até acabou xingando ali um adversário. Como é que administra essa pressão de forma consciente para não perder a linha? Até porque o que seu adversário quer é fazer você perder a linha. Então, mas tem duas formas de interpretar, Lisa. Primeiro, é através da inteligência emocional que a gente consegue gerenciar essa entrada, essa sensação de desagrado, né? E em vez de responder de uma forma bruta, eu posso digerir aquela informação e encontrar a melhor forma de me posicionar. Mas talvez, você imagine o seguinte: tem experiência, já apresentou televisão. Sim. Talvez, numa situação como essa, justamente a mensagem que ele quis passar foi essa: olha, eu sou durão. Se alguma coisa estiver me tirando do prumo, eu ajo de forma enérgica. E para a pessoa que está assistindo, pode passar essa informação. Então, assim, como eu falei, não é só o que é dito, mas a forma como o corpo se expressa, a forma que a face se expressa, então acaba sendo muito complexo. Uma coisa que pode ser vista como algo prejudicial, ou algo que, enfim, não é uma qualidade, pode passar uma informação de tipo: não, esse cara é bom para estar na liderança porque ele é osso duro de roer. Pois é, com tanta experiência na televisão, será que ele teria feito assim só porque perdeu a linha? Às vezes tinha um recado pensado. Enfim, a gente do lado de cá fica tentando interpretar essas reações. Mas vamos também às informações do adversário. O senador Joe Biden foi durante 36 anos senador, foi vice-presidente dos Estados Unidos também. Entre 2009 e 2016, ele esteve na gestão de Barack Obama. É candidato do Partido Democrata e tem a senadora Kamala Harris como candidata a vice-presidente.
Uma das desvantagens de Biden é que ele não é um bom orador. Aí chegamos até o ponto da nossa conversa. A gente sabe que os debates políticos exigem que os políticos tenham uma fala convincente. E aí chega na hora, não é bom orador, pode ter uma teoria incrível. Como é que faz para equilibrar esse nervosismo, doutor? Esse bloqueio de chegar na frente do outro e às vezes não conseguir funcionar bem? Primeira coisa, deixar claro que eu acho que isso dentro do discurso pode estar contemplado, de que ali estão mostrando ideias. E um pode ter uma característica mais avantajada do que o outro. Primeira Sim. coisa, desconstruir essa questão de que o debate significa tudo. Seria uma forma dele se defender. A segunda é se prender no conteúdo, porque se ele não tem uma facilidade muito grande de comunicar, envolver a plateia, o público, os eleitores, se ele mostra conteúdo, algo racional, o eleitor é inteligente, ele já conhece como o Donald Trump funciona. Então não vai causar impacto novo a forma dele se comunicar. Mas o outro candidato, se tiver ideias, informações, posicionamento que de fato sejam relevantes, isso pode diminuir ou minimizar a forma ostensiva do Trump se comunicar. Muito bom, que bom a gente poder analisar tudo isso ainda mais antes de conferir esse debate hoje à noite na CNN. Que é imperdível, né? Pois é, imperdível, ainda mais com tudo isso que você está dizendo aqui, doutor, o que as pessoas já vão ficar olhando, analisando. Olha lá, tá mexendo pouco o corpo, tá mexendo muito, tá mais à vontade, tá nervoso. Assunto ótimo, mas temos o próximo tema também aqui. Veja só, gente, uma em cada 10 pessoas que desenvolveram quadros graves da Covid-19 pode ter sido atacada pelo próprio sistema imunológico. Pelo menos é o que dizem dois estudos publicados nesta semana na revista científica Science. Eles destacam que o quadro é mais frequente em homens. Doutor, primeiro, como assim ser atacado pelo próprio sistema imunológico? A grande dúvida que a gente tem quando a gente vê a manifestação clínica do coronavírus é porque uma pessoa que tem muitas doenças, por exemplo, pode contrair o coronavírus e ter uma evolução favorável. Ao passo que outros, que são totalmente normais, sem nenhuma doença de base, têm um estilo de vida saudável, são ditos na medicina como ígidos, acabam desenvolvendo um caso grave do coronavírus e acabam morrendo. Então, para entender o que a gente chama de fisiopatologia, o que significa isso? O que está por trás dos bastidores? Estudos como esses trazem informações que ajudam a montar o quebra-cabeça. Então, Certo. quando eu tenho uma infecção viral, existe a entrada do vírus no corpo e acometimento de uma célula. E aqui começa todo um processo chamado atuação do sistema imunológico, que produz uma resposta que a via final vai ser a produção de anticorpo para combater esse vírus. Sim. Nesse caminho, a gente tem a resposta inflamatória ajudando nesse combate e alguns sinalizadores que dizem para o sistema imunológico, olha, vamos produzir mais soldados com arma específica contra o vírus para que a infecção não aconteça novamente ou para que eu possa ter controle dessa infecção. Nesse meio do caminho, um sinalizador reconhecido nesse trabalho chama-se interferon, que é uma substância que faz com que as outras células, não as infectadas diretamente, mas as que estão em volta e o próprio sistema imunológico saibam, tenham ciência de que está existindo uma invasão por um inimigo. O processo final, esse interferon acaba ajudando a sinalizar outras células a produzirem anticorpos, que seriam armas específicas para destruir esse vírus. Só que o que acontece? Por uma questão genética, cerca de 10% das pessoas produzem uma arma não só específica contra o vírus, mas contra o próprio interferon, que acaba sendo esse sinalizador. Então, o que acontece? A resposta imunológica, ela fica estranha, porque ela fica direcionada ao vírus, mas também a um elemento do próprio corpo que é importante para que haja defesa. Então confunde o sistema, é isso? E funciona como se fosse uma doença autoimune. Imagina o seguinte, o vírus da AIDS, a gente já sabe o que ele faz. Ele produz uma queda do sistema imunológico. Então você pode pegar qualquer gripe, resfriado ou infecção oportunista. Nessa situação, o vírus da SARS-CoV-2, ele produz uma alteração do sistema imunológico que faz com que ele fique fraco para tentar fazer a defesa do próprio SARS-CoV-2. Nessas pessoas, em cerca de 12% dos homens e 2,6% das mulheres que manifestaram a forma grave do coronavírus. E existe a resposta do porquê mais em homens do que em mulheres? A gente não sabe isso, mas essa informação é importante porque ela faz com que a gente passe a entender melhor como funciona essa resposta numa população e, principalmente, que forma de tratamento ou se eu posso prever, eu posso colocar para que uma pessoa tenha uma boa evolução. A gente não sabe ainda ao certo. Obviamente, trabalhos científicos vão ser desenvolvidos a partir dessa informação, porque assim, será que se eu der interferon para um paciente eu posso ajudá-lo ou eu posso inclusive piorar?
nessa situação. Ou então, quando eu dou aquele soro enriquecido com anticorpos de pessoas que já tiveram coronavírus, será que eu estou de fato ajudando? Porque se eu colocar ali anticorpos que vão destruir interferon da pessoa que está doente, talvez eu esteja empurrando ela ladeira abaixo. Quer dizer, a gente não sabe ainda, mas são hipóteses que aparecem e essa é uma informação relevante dentro desse quebra-cabeça que eu gosto de falar, que é entender o coronavírus. Ali estava dizendo sistema imunológico. Então, se nós tivermos bons hábitos, uma boa alimentação, a gente pode compreender que isso significa fortalecer o sistema imunológico? Sim, exatamente isso. Mas com esses dois trabalhos, o que mostra é que existem influências genéticas que, por mais que você faça tudo direitinho, você traz uma possível fragilidade para a infecção do SARS-CoV-2. Você vê que interessante. Mais uma pesquisa aí para ir esclarecendo as questões da Covid-19 ou nos trazendo mais dúvidas. Ainda bem que temos o doutor Fernando Gomes aqui para respondê-las. Gente, por fim, hashtag correspondente médico, deixa eu caçar alguma mensagem aqui, porque tem tanta mensagem. Vou com o Mavic. Tomara que seu nome seja Mavic, eu tenha dito certo. Elisa, reagir bem ao momento de tensão significa um sinal de inteligência emocional? O nome dele é Marcelo, de Niterói, no Rio de Janeiro. Sim, significa. Significa que você conseguiu absorver a informação que chegou, trabalhou mentalmente, conseguiu organizar e categorizar a informação do ponto de vista não só de conteúdo, mas de emoção e soltou para o mundo uma resposta compatível com algo que não vai te levar ao desespero ou uma resposta que possa te prejudicar. Muito bem, obrigada pela sua participação, obrigada a todos vocês que pegaram ali o Twitter, puseram a mensagem, o questionamento e marcaram a hashtag correspondente médico. O doutor Fernando Gomes, que já faz tempo que perdeu essa timidez de falar em público, com certeza no começo se sentia um cadinho nervoso, mas hoje já tudo bem, já passou dessa fase. Eu sempre fico nervoso, viu, Elisa? Ah, é? Mas esconde bem, seria um bom debatedor num debate, tá vendo? Obrigada, doutor, por hoje. Obrigado a você, Elisa, bom dia para vocês dedicados e bom dia, Daniel.